Bom, vamos voltar lá? Bom, ainda, gente, nos alvéolos, deixa eu desenhar aqui os alvéolos, ou pelo menos um alvéolo, né? O alvéolo, gente, tá aqui, né? O alvéolo e o capilar pulmonar com os glóbulos vermelhos, as hemácias, né? O alvéolo contendo no seu interior CO2 e oxigênio, obviamente o oxigênio sendo transportado para os glóbulos vermelhos e o CO2 transportado do glóbulo vermelho para o interior do alvéolo. Isso a gente chama de intercâmbio gasoso. É isso que a gente chama de difusão gasosa, tá? Mas o alvéolo, para realizar essa função, ele precisa ficar aberto. Mesmo naquele momento em que tudo colabora para que ele se colapse, para que ele se feche, que é a fase final da expiração. Manter o alvéolo aberto durante a inspiração é fácil, porque tudo colabora para que o alvéolo se abra. A tração muscular, a tração sobre as estruturas de sustentação do sistema respiratório, tudo colabora para que o alvéolo se insufle de ar. Agora, na expiração, e principalmente no final da expiração, é aquele momento mais crítico, é aquele momento em que as forças colaborariam para que o alvéolo se colapsasse, se fechasse ao final da expiração. E por que o alvéolo não se fecha? Porque mesmo durante a fase expiratória, o alvéolo permanece aberto. Porque alguns elementos colaboram para a estabilidade desse alvéolo, tá? Então, a gente vai falar agora, pelo menos dos 4 principais, os que mais caem em prova, dos 4 principais elementos colaboradores na estabilidade alveolar. Estabilidade alveolar, tá? 1, 2, 3 e 4 elementos. A gente vai ver aqui. Bom, um desses 4 importantes que ajudam a manter o alvéolo aberto, estável, é, obviamente, a gente já falou, a presença do surfactante. Surfactante que é produzido, lembra, pelos pneumócitos do tipo 2. Surfactante, gente, ele é despejado no interior dos alvéolos e recobre. Ele produz uma lâmina na superfície interna do alvéolo, por cima da lâmina de água. O alvéolo é uma estrutura internamente sempre muito úmida, porque existe dentro dos alvéolos o vapor de água, tá? Então o vapor d'água faz com que o interior do alvéolo seja sempre muito úmido. O problema é que o contato de uma massa gasosa, um puff de ar, o contato dessa massa gasosa que penetra nos alvéolos e entra em contato com essa umidade, produz uma força que a gente chama de tensão superficial. Toda vez que houver essa interface entre o ar e a água, as moléculas da água, elas tendem a se aderir mais. Então a tensão superficial, para todos os efeitos, é uma força que age de fora para dentro. É uma força que tenderia a achatar os alvéolos, tá? Colaborando para o seu colapso. Quando o surfactante, que é o primeiro elemento, quando ele é depositado por cima dessa lâmina de água, ele reduz a tensão superficial. Por quê? Porque a relação entre o gás e o surfactante é diferente da relação entre o gás e a água.
Agora o surfactante está recobrindo a lâmina de água e estabelecendo aí uma nova pressão. Eu digo que o surfactante colabora para a estabilidade alveolar porque ele reduz essa força que tende a fechar o alvéolo, que é a tensão superficial. Então, o surfactante, ele diminui, ele reduz a tensão superficial, ok? Outro elemento importante na estabilidade do alvéolo é a presença da PIP. PIP que a gente aprendeu lá na faculdade, mesmo quem não é da área de respiratória, se lembra do que significa PIP. PIP vem do inglês, né? Positive End Expiratory Pressure, ou pressão positiva no final da expiração. O que os livros de fisiologia falam para a gente? Olha, todo alvéolo contém no seu interior aí uma pressão positiva, e essa pressão positiva, ela fica mantida durante toda a fase, mas durante o final, os momentos finais da expiração. E essa pressão é a que eu conheço como PIP. O que os livros dizem? Que a PIP fisiológica varia entre 3 e 6 centímetros de água. Ou seja, essa pressão, que é uma pressão positiva, que fica dentro dos alvéolos ao final da expiração, essa pressão colaboraria para a estabilidade alveolar, para manter o alvéolo aberto. Ok? Então já falamos de dois fatores, dois elementos importantes na estabilidade alveolar. Falamos do surfactante e falamos da PIP. Vamos ao terceiro elemento. O terceiro elemento, a gente já falou dele, inclusive, é o gás nitrogênio. Vocês lembram? Gás nitrogênio esse que está na proporção na atmosfera de 78%. 78% é o nitrogênio. Tá? E, só para lembrar, 21% é o oxigênio. O nitrogênio, que está na atmosfera nessa proporção 78%, tem um efeito dentro do alvéolo, tem um efeito expansor muito maior do que o oxigênio. Tá? Então, o gás nitrogênio, uma vez penetrado no alvéolo, ele tem a capacidade de expandir o alvéolo muito mais do que o oxigênio. Tá? Vamos colocar isso de uma forma assim fácil, didática. Vamos entender o gás nitrogênio como um gás mais denso do que o oxigênio. Ele é mais expansor do que o oxigênio. Quando eu inspiro, quando eu encho os meus pulmões, o que eu estou trazendo para dentro dos meus pulmões é a mesma relação que se encontra aqui fora. 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. É mais ou menos isso que penetra dentro dos alvéolos. 78 e 21. Nitrogênio e oxigênio. Só que às vezes, por necessidade, principalmente nos pacientes ventilados mecanicamente, eu preciso aumentar a fração inspirada do paciente. Eu aumento isso lá no respirador. Não raramente, a gente encontra pacientes na UTI ventilados a 50% de oxigênio, com uma FiO2 de 50%. Ora bolas, se eu aumentei a fração do oxigênio na mistura gasosa, obviamente eu preciso reduzir a do nitrogênio. Tá? A do nitrogênio vem para 38%. Um exemplo. E quanto mais eu aumentar a de oxigênio, mais eu diminuo a de nitrogênio. E assim vai. Ok? O fato é que
À medida em que eu preciso de mais oxigênio, e isso às vezes é necessário, em função da hipoxemia que a doença do paciente lhe impôs, à medida em que eu aumento a quantidade de oxigênio dentro dos pulmões, eu reduzo a de nitrogênio. O que eu estou fazendo? Eu estou trocando um gás que tem uma capacidade expansora grande por um gás, o oxigênio, que não tem a mesma capacidade expansora. Então, quando eu aumento a fração do oxigênio, eu estou reduzindo a capacidade que essa massa gasosa vai ter de manter o alvéolo expandido. E aí esse alvéolo que está sendo ventilado com uma fração de oxigênio elevada, esse alvéolo fica mais propenso ao colapso. Por quê? Porque o nitrogênio é um daqueles 4 principais elementos responsáveis pela estabilidade do alvéolo. O problema, gente, não é nem usar o oxigênio demais. O problema é que para que eu use o oxigênio demais, eu preciso de usar nitrogênio de menos. Se eu aumentei a fração do oxigênio na mistura de ar que vai penetrar nos alvéolos, obviamente eu vou, em contrapartida, reduzir do nitrogênio. E aí é que está o problema. Eu troco um gás expansor por um gás pouco expansor. E o alvéolo tende a se colapsar. Aliás, quando os alvéolos se colapsam por excesso de oxigênio, por uma FO2 elevada, isso tem até um nome. É o que a gente conhece como atelectasia por absorção. A atelectasia por absorção, colapso alveolar por absorção, é aquela atelectasia que ocorre principalmente nos pacientes ventilados com altas frações de oxigênio. Lembro, o problema não é nem a alta fração de oxigênio. O problema é que para que eu tenha alta fração de oxigênio, e isso às vezes é necessário, eu preciso reduzir a fração do nitrogênio. E aí é que produz o colapso alveolar, ok? Então já falamos de 3 componentes garantidores da estabilidade alveolar. Já falamos do surfactante, já falamos da PIP e já falamos do nitrogênio. O último elemento, para que a gente entenda esse último elemento assim, de uma maneira bem didática, né? Até lúdica, diria. Legal se a gente tivesse visão de raio-x. Imagina se a gente tivesse esse poder de ter visão de raio-x. Se a gente pudesse olhar para dentro dos pulmões com essa visão que possibilitasse a gente observar todos os planos, todas as estruturas, desde a superfície do tórax até a intimidade do pulmão. Quando eu olhasse para dentro dos meus pulmões com essa visão, o que eu veria? Olha, primeiro eu veria aqui na superfície do tórax, né, na pele, veria a derme, a epiderme, o tecido celular subcutâneo, enfim, a porção, a parede muscular, as fáscias, as aponeuroses, a estrutura óssea do tórax, né? E a partir da estrutura óssea do tórax, eu também conseguiria enxergar a pleura parietal, veria a pleura visceral, veria aí já dentro dos pulmões as estruturas pulmonares, os brônquios, os vasos, as veias e artérias, os bronquíolos, a matriz, a arquitetura pulmonar. E eu iria, né, conseguiria enxergar todas essas estruturas até chegar ao ponto final, que é o alvéolo. E eu perceberia o seguinte, que todas essas estruturas, desde aqui de fora até o alvéolo, de alguma maneira, elas estão conectadas, estão ligadas, coladas, aderidas, umas às outras. E que quando eu aciono a minha bomba muscular, no sentido de expandir os pulmões, de insuflar os pulmões, todas essas estruturas, daqui de fora até lá dentro, todas elas sofreriam tração. E uma tracionaria a outra. Então eu teria várias estruturas em cadeia, em sequência, uma tracionando a outra, até que no ponto final dessa cadeia eu teria o alvéolo, que também sofreria tração.
É como se eu tracionasse uma corrente de pessoas, onde eu puxando o primeiro elemento, a primeira pessoa dessa fila, todos de mãos dadas, eu tracionando o primeiro indivíduo, essa tração que eu exerci seria dissipada por todos os elementos dessa corrente, tá? A essa força que surge, na verdade, com a ação muscular, mas que é dissipada por todo o sistema respiratório até chegar aos alvéolos, eu chamo, para alguns autores, de tração, para outros, tensão radial. Tá? Então, a tração ou a tensão radial é uma força que age no sentido contrário. Ó, lembra? Essa força aqui, representada pelas setas vermelhas, que age no sentido de fora para dentro e colabora para o colapso alveolar, lembra? É a tensão superficial. Essa força chamada tensão superficial fica amenizada pela presença do surfactante, tá? Essa que a gente está falando agora, tração ou tensão radial, é uma força que age de dentro para fora. Essa colabora para que o alvéolo se expanda, tá, gente?